Como as ciências exatas podem ser usadas de uma maneira assertiva para conectar pessoas a marcas? Existe uma maneira de fazer isso? Os dados estão muito em alta, mas como usá-los da maneira mais eficaz possível na sua empresa, na sua rotina, no seu dia a dia? Esse é um tema que nós vamos discutir aqui hoje. Eu sou o Ivan Moré. E eu sou o Yuri. E juntos nós estamos no Suplementa aí! Yuri, hoje trouxemos um convidado, um cara extremamente técnico e conhecedor de algo que eu tenho que entender mais, que são os dados. Como é que a gente vai usar ciência, cara, para conectar pessoas a marcas? Eu sou uma marca, você é uma marca, você tem uma marca. Então, por isso mesmo, eu tô muito ansioso para essa conversa que a gente vai ter hoje. Ele prometeu pra gente que não vai ser muito técnico, né? A gente vai fazer uma pergunta de nível raso, pra galera que tá assistindo a gente conseguir entender, mas que traga algo, com certeza, que agregue os nossos negócios. Eu acho que tem muito pra agregar, inclusive. É isso, a gente tá aqui com o Marcel Giraldini, que é cofundador e um dos donos da MEF. Tudo bem, Marcel? Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Yuri? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Agora, essa apresentação a gente fica até sem graça. Como é que a gente vai fazer para chegar nesse nível? Mas não, eu não sou tão técnico. Vocês têm que conhecer meu sócio. Esse sim é muito técnico. Você é o lado não técnico. Eu sou o lado não técnico. Você é o lado comercial, ele é o lado técnico. É por aí. Muito bom. É por aí. Conta pra mim o que faz a MEF. Bom, ela aproxima a marca de pessoas por Legal. meio da ciência exata, mas o que é isso fácil? Cara, uma marca para falar com uma pessoa, ela tem milhares de pontos de contatos. Qual ponto de contato funciona? Qual ponto de contato não funciona? O que é bom para a pessoa? O que não é bom? Porque do outro lado, a gente de vez em quando fica pensando, publicidade é ruim. Não, não é. Sem ela a gente não ia nem conseguir entender novidades que tá acontecendo no mercado e não tá. Então, a função da MEF é entender essa jornada, entender quais impactos são positivos e onde a gente tem gargalo e onde tem oportunidade. E aí, com isso, os gargalos a gente tem que tirar da jornada e as oportunidades a gente escala para as marcas conseguirem atender ainda melhor os seus clientes. Aí isso pode ser mais clientes ou clientes mais satisfeitos. Então, seu negócio é 100% B2B, correto? Meu negócio hoje é 100% B2B. Eu fico, assim, na sua grande maioria, B2B2C. Porque no final do dia, o que a gente trabalha é na gestão dos clientes dos nossos clientes. Sim. Hoje existe um equívoco muito grande quando se fala sobre dados, porque uma vez eu ouvi uma provocação que sempre me fez muito sentido, que é assim: nós já não vivemos mais numa sociedade digital, nós vivemos numa sociedade analítica, né? Porque o digital gera dado, e os dados estão aí. Mas, cara, como é que se faz para usar dados, cara? Parece fácil, mas vamos falar a verdade? Não é. Ou é? É, se a gente não começar por eles. Tá bom. Acho que esse é o maior ponto. Você, eu preciso usar dados. Não, tu precisa das perguntas. O que você quer saber? Esse, pra mim, é o primeiro ponto. O pessoal fala, eu vou contratar um data science. Pra quê? O que você quer saber? Achou bonito só e, beleza, vou trazer isso. E aí fica lá o rapaz do lado, ele não me traz insights. Não tem a necessidade primeiro, que é o que você tá falando, Exato. Porque hoje a gente tem dado para tudo. A gente está aqui gerando dados, né? Isso aqui vai ser transmitido. E aí a gente pode ver quantas pessoas acessaram, por quanto tempo, onde elas mais abandonaram, qual era o assunto que estava acontecendo naquele momento. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Qual o perfil que a gente agradou, qual o perfil que a gente não agradou? Quem comentou mais? Qual o perfil? O comentário foi positivo ou negativo? Em relação ao que foi falado? Então, dá para saber tudo isso? Dá. Eu quero saber tudo. Aí não dá. Porque o tudo é muita coisa, ninguém vai saber o tudo. Você pedir pra alguém, não, eu quero tudo sobre isso, ninguém sabe o que é o tudo. De repente seria ideal, como reter as pessoas por pelo menos 30 minutos nesse podcast. Aí seria uma dor. Aí seria uma dor. Eu preciso responder essa pergunta. Legal. Quais são os podcasts que retêm as pessoas por 30 minutos? Aí você pode pegar todos eles no YouTube e analisar o que está acontecendo neles. Para a partir daí tomar uma decisão. E você vai me chegar com uma resposta e falar, pra gente conseguir esse resultado, precisamos disso, 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 disso e disso. Então eu vou chegar com uma hipótese, não com uma resposta. Porque assim, com tudo que vai ser... Probabilidade. Exato. E talvez aí esteja o ponto que os dados assustam. A gente acha que a gente vive, ou sempre viveu num mundo aritmético. 0 e 1. Exato. Eu cliquei nessa publicidade e fiz venda. Foi só isso mesmo. Nem sabia que você existia, fez uma busca no Google pelo nome da sua marca, o cara entrou lá, creatina da Shoulders. Não sabia que existia antes, ele já fez essa busca, entrou, clicou e comprou. Não foi só isso.
Sim. Teve todo um resto de jornada, que talvez ela não seja tão direta. Tu não tem como ter certeza que foi num podcast, que foi num evento, que foi andando lá no shopping e viu tua loja nova. Você não tem como ter certeza, mas tem como a gente aproximar isso. Sim. E aí você consegue entender o impacto de cada uma. Ou eu preciso disso sempre? Não. Talvez não. Se tua pergunta chegou aí, quer dizer que você está com um nível de maturidade analítica alto. Se tua pergunta ainda não está aí, responde as mais fáceis primeiros. Tem uma pergunta que desde que eu soube que você ia vir, eu falei, eu preciso perguntar isso. Qual o papel da inteligência artificial hoje na ciência de dados? Primeiro, fazer muito hype. Tem muita purpurina no mercado, mas muita purpurina. Tem muita coisa que fala assim, não, que eu tô usando inteligência artificial. Nossa, um papel real mesmo. O papel, que vocês lá o dentro papel real é usam? aprender. 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 Então, assim, se você não tem hoje um fator de aprendizagem, ela está aprendendo tal coisa, não é IA. Acho que esse é algoritmo, Netflix faz isso há muito tempo já. Depois ele colocou IA. Uma biblioteca própria mesmo, você tá dizendo. Então, não é IA. Se não está aprendendo, não é IA. A função da IA é aprender. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o que ela está servindo? Se a gente for pegar a generativa, que é onde está mais a coqueluche, acho que a primeira coisa é produtividade. Tem um relatório da McKinsey muito bom em que ele mostra um mercado potencial de 4 trilhões de dólares em IA generativa até 2030. Quer dizer, é muito grande. Ou seja, isso é relacionado ao uso, às utilidades que elas geram para empresas ou ao investimento nesse tipo de tecnologia? Ao retorno que as empresas podem ter com ela. Perfeito. A aplicação dela gera isso. Isso. E aí ele vai falar, a maior parte disso está em marketing e vendas. Por quê? Vamos lá. Vocês têm que comprar alguma coisa. O que é mais legal de comprar? É mais legal de você comprar de uma grande loja que o cara mal olha na sua cara, você vai entrar no fast food, qual é o próximo senhor, qual é o próximo senhor e acabou? Ou é naquele atendimento personalizado. Sabe o tiozinho do boteco da Praça de Minas Gerais? Manja? Sabe o seu nome, lá de Presidente Venceslau. Que vai virar pra você e falar, o de sempre? Você gostou do de ontem? Aquele cara o que é mais legal? Com certeza. Personalizado. Aí ela consegue fazer isso. Ela consegue... Em larga escala. Em larga escala. Sim. Ela consegue habilitar o digital a ter este nível de empatia. Eu perguntei porque, assim, você com o seu conhecimento, o seu dia a dia é baseado em dados. E quando a gente fala de IA, é muito baseado em dados. Só que, realmente, o que você falou também me pega muito. Quando o pessoal fala inteligência artificial, eu fico, tá. Tipo, cara, o cara acha que inteligência artificial é chat GPT. E, tipo, não é. Não. Por isso que eu tô te perguntando exatamente isso. Tipo, com a sua visão técnica, como que você enxerga todo esse papel? Como que vocês ali dentro utilizam a IA? Como que vocês veem o futuro? Porque existem milhares de teorias da conspiração aí. Vamos lá. Hoje, que você fez, tem que separar. Porque o futuro... Sim. Não quero depois falar... Ninguém sabe. Eu posso falar o que a gente... Vamos falar de probabilidades de futuro. Mas... Hoje, se você não está usando IA generativa para ganhar produtividade, você não trabalha na frente do computador. Se você trabalha na frente do computador e não está usando IA para ganhar produtividade, você está fazendo errado. Porque, assim, é muito fácil ganhar produtividade. Mas muito fácil. Então, a gente está testando o Copilot da Microsoft, que a gente usa Office 365. E acabou uma reunião hoje, ele vira para mim e fala, você quer saber as suas tarefas da reunião? Fez uma ata da reunião e já... Só as minhas tarefas. O que é isso aí? É o chat GPT embutido na Microsoft. A reunião ali. Chama Copilot. Eu autorizei. Ele faz uma ata, ele já entende as tarefas do Ivan, baseado no que ele escutou na reunião. Ele já sabe as tarefas do Ivan, as tarefas do Yuri. Ele já te cobra depois, suas tarefas. Ele coloca no teu to-do. Ele coloca lá no software da Microsoft, tem o to-do lá, que seria os tasks do... Ele vai lá e coloca no teu to-do. Então, eu não tive nem que parar pra pensar no final da reunião o que eu tenho que fazer depois. Ele falou, colocou. Não tem nada. Fez tudo pra mim. Os de vídeo, principalmente, são sinistros, né? Sinistro. Os de vídeo, cara. Você já viu os de vídeo? Não. Nossa, meu Deus do céu. Porque ele numa reunião gravada... Criar um filme. Não, você é capaz de criar um filme 100%. Você fala, ó, cria um filme de ação parecido com o 007, da nossa onde reunião. O personagem principal seja o Ivan Moré, aonde ele vai estar numa floresta. Cara, você cria... E assim... Mas calma, pra gente não ir tão longe. Agora, calma aí. Mas dá pra ir. Você tá falando de floresta? Calma aí, vamos lá. Vamos aterrissar, porque talvez... Se eu não tô acompanhando... Mas, Ivan, você veio da TV, não vem? Sim. Então tá. Pra fazer um comercial
Você imagina, vai chegar aquele storyboard pra você, aí você tem que ver, não, isso funciona, putz, não é bem assim que eu me sinto, e tem que voltar, e vai pra agência, e vai pra produtora. Aí, agora, não sei se algum de vocês viu o comercial da Shein, Não. com o Zé Neto e a Virgínia? Não. É um comercial que foi gravado em 5 dias. Zé Felipe, né? Zé Felipe e a Virgínia. Em 5 dias, do assinatura do contrato com a produtora pra veiculação na TV. Como é que conseguiu tão rápido? O storyboard foi feito por AI numa tarde. 8 versões. Testou, deu errado, testou de novo, testou. Mandou, voltou, muda isso, funcionou, manda pros atores, gosta, essa pose em mim não fica bom, então tá, então daqui já vamos montar um lookbook, então tá, uma diária. O filme e todo o lookbook da campanha, uma diária na casa louco, deles. E com isso é uma campanha publicitária, mas é capaz de gerar um filme, podia ser um longa-metragem, por exemplo. Por isso estou falando pra você ter uma ideia. Legal. Então assim, não tá sendo produtivo, acho que não aumentar a produtividade, você não tá trabalhando na frente do computador. Se tá, você tá perdendo tempo. Poderia, assim, o investimento de tempo em aprender, em entender o que pode acontecer, isso pode melhorar muito. Estou no indivíduo. Marcas é personalizar o contato. Então, não tem por que o copy que você vai entregar para uma pessoa que está interessado em comprar um financiamento e só por isso tu vai falar alguma coisa, se você, quando olha o perfil dela, você sabe, acho que vai casar. E aí, não, ó, essa aqui parece que é a conquista de um sonho. Isso os servidores de publicidade te dão. Por que o copy desse anúncio vai ser igual? Por que não pode, assim, tá interessado em casar? Primeira casa? Em casa, sabe? Você pode usar, eu sou péssimo para copy, mas você pode usar artifícios para esse copy ser montado, para a imagem ser montada em tempo real. Tempo real, 2.3, 2.4 segundos, entrega um banner totalmente diferente para aquele indivíduo. Feito para ele, não é personalizado, é individualizado. O nome dele. O nome dele. Ó, é muito interessante o que você está falando, Marcel, mas ao mesmo tempo, eu noto que essa ferramenta que está disponível para muita gente, ela gera, primeiro, uma falta de entendimento para a grande maioria e também um fear of missing out. Então, tem muita gente que ainda está fora disso, que está se sentindo ansioso por não estar se sentindo produtivo, porque não sabe quais são os caminhos disso. Porque, de certa forma, tudo que você falou existe, mas está na mão de poucas pessoas que precocemente estão dominando essa inteligência artificial que está disponível recentemente, né? Como a gente pode fazer para diminuir esse espaço para, por exemplo, algumas pessoas que estejam nos ouvindo e não se sintam tão mal? Porque a sociedade hoje, a gente é tão bombardeado de informações. Se você não está na frente do computador, você não está perdendo tempo. Alguém, sabe essa coisa de... Aí todo mundo se sente mal. Então eu já estou me sentindo automaticamente mal. Você é essa E eu pessoa. tô dividindo aqui a minha dor humildemente com você como entrevistado, por você estar aqui para ajudar a gente, não só a audiência, mas também a gente. Com certeza. Como fazer para aproximar, para encurtar esse caminho? Para as pessoas darem um primeiro passo em relação ao aprendizado. Não, a gente é beta tester na MEF, então o Sérgio, que é o meu sócio mais técnico, usa desde a versão 2. Eu olhava assim, legal. Nunca pus a mão. Mas, meu cara, isso não vai fazer o PowerPoint que eu preciso, isso não vai montar a palestra que eu preciso, isso não vai... Hoje faz, né? Vou fazer... Quando eu fui, acho que a dica que eu posso dar é a mesma que eu usei para reduzir a minha curva. Tá, se isso é tão inteligente, por que ele não ensina a usar ele? Ah, porque vai ter uma dica em inglês no site. Não, cara, escolhe um. E assim, para mim as duas melhores opções para começar é o Gemini do Google ou o ChatGPT do OpenAI. Faz o seu cadastro, não paga, vai Freezão mesmo. no free, coloca melhor que o free te deixa, num é 3,5, no outro agora não lembro qual é o modelo, coloca o modelo mais avançado e literalmente fala, ó, eu não sei quase nada. Usa a própria ferramenta para aprender. Me pergunta coisas que eu sei de informática para montar um plano de estudo para mim. Se você fizer este prompt, legal, ele vai montar um plano para você. E você vai se sentir bem, primeiro que você já usou, e depois que vai fazer sentido, porque você mandou ele perguntar coisas que que desce para ele, e acho que esse é o ponto importante. Ele não é uma ferramenta que você de mandar obedecer. Né? Essas duas ferramentas, elas são literalmente de conversas. Se você mandar e vier, talvez não venha bom. Mas se você começar a... Me pergunta tal coisa. Não, eu acho que aí você ainda não entendeu todo. Me faz mais 5 perguntas para melhorar o contexto. Se você ficar trocando com ele, eu acho que você consegue ter algo muito bom
com pouco conhecimento. Não é, nossa, eu preciso virar engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt é a profissão que nasceu e vai morrer. Isso eu posso falar sobre o que eu acredito no futuro. Acho que essa floresceu e daqui a pouco já acaba. Mas você acredita rasa. que Por quê? É raso. a ferramenta, né, assim, a pessoa saber utilizar uma AI vai se tornar uma skill necessária no futuro? Tal qual Excel. É a mesma coisa que eu ia falar. Tipo, Mas- hoje todo mundo tem que saber Excel. Em breve todo mundo vai ter que saber minimamente fazer um prompt, mesmo que seja básico. É. Ou usar de outras formas. Não é muito diferente do pincel, gente. O artista que usava o pincel teve que aprender a usar um mouse. Porque o Photoshop foi lá e roubou boa parte do que ele tinha que fazer. Aí a gente vai migrar agora tu vai usar o prompt. E tem uma coisa que a gente não pode achar que vai existir, e você falou de ciências exatas, tem uma frase que a gente fala bastante lá no podcast que a gente tem na Math, que é usar ciências exatas não é abandonar ciências humanas. Então, dá um Midjourney para mim e dá um Midjourney para um diretor de fotografia. Midjourney é a inteligência artificial que faz imagens. Óbvio que o que ele vai criar é 1 milhão de vezes melhor do que o que eu vou criar. Eu vou estar feliz com a minha criação porque eu não conseguiria fazer aquilo na mão. Ele é capaz de fazer uma coisa maravilhosa e falar, mas ainda não ficou bom. Essa luz, porque ele sabe o que fazer. Então, não quer, é uma ferramenta para que a gente peça. Então, sim, muitos empregos vão ser dizimados e vão mesmo, né? Toda a grande revolução aconteceu isso, né? Não existem mais monges copiistas da Bíblia, né? Gutenberg acabou com isso quando inventou a prensa, malvado. Mas não existe. Então, outras profissões tiveram que existir. Outras não existem, mas eu não acho que o talento humano vai ser substituído rapidamente. Também acho que não. É só uma ferramenta. Tem uma frase do Walter Longo que eu adoro. Adoro. Inclusive, eu fecho algumas das aulas com ela. Agora, mais a gente vai chegar na aula, já vai saber quando eu colocar a frase dele. Que é, em 1960, né, 60 não, 50, desculpa, já existisse a AI generativa, a gente talvez teria ido para a Lua mais rápido, mais barato e mais seguro. Só que nenhuma IA generativa jamais ia pensar numa coisa tão ilógica como colocar 3 caras na ponta de um míssil, apontar para a Lua e dar partida. É ilógico, é irracional. Mas é a curiosidade e a vontade humana. Eu acho que tem coisas que não tem como, porque não é lógico. Você pondere risco, sabe? Não vai. Eu acho difícil da gente tentar tirar tudo isso. Então a gente tem que lembrar o que nos faz humano. Então esse talento nos faz humano, a curiosidade nos faz humano. Então a ferramenta é maravilhosa, ela é melhor ainda para quem for curioso. Me explica isso. Por que isso com isso? Não concordo. Me dá a sua referência. Então tá, agora eu vou buscar na fonte. Acho que isso não morre, porque ela alucina. Alucina. Então você fala, vou buscar na fonte. Não é isso aí, não. E aí ele até pede desculpa. Você fala, não é isso. Porque o ChatGPT, ele, por exemplo, ele não traz informações 100% confirmadas. Não são 100% exatas. Ele cria coisas, né? Ele é preditivo. Ele é... Mas se você não souber perguntar, Sim. não souber esmiuçar... E checar fontes, porque ele inventa. Exato. Ele inventa publicações, né? Então, tudo isso tem que ter o entendimento de quem usa. Sim, muito. E aí o problema quando a gente vai trazer, se for pensar o próximo passo, as empresas vão querer isso lá dentro, as marcas, para avaliar suas campanhas, para ter seus retornos, para como é que não vai, por que ele alucina pouco? Ele ainda alucina pouco, né? A gente força a alucinar. Tipo, você perguntar para ele quantas vezes o Brasil ganhou um Oscar, agora essa pergunta tá manjada. Mas ele errou várias vezes, porque você fez a pergunta quantas ganhou, então você partiu do princípio que ganhou. E aí ele vai tentar achar alguma coisa em todo o histórico dele Ele que falou vai que ganhar. dar alguma resposta, nunca vai ser uma resposta vaga, né? Agora eles estão melhorando isso, mas ainda. E sempre vai ter problema. Quando o homem colocar a mão para mexer para um lado, vai dar problema para um para o outro. Mas quando a gente pega isso e traz para as empresas, aí você fala, tá bom, a internet tinha o Google e as pessoas, por causa do Google, organizaram a informação. Tinha metadado, tinha as URLs ali organizadas, você tinha um mapa de site, as páginas tinham prévia descrição. Quando ele foi ler a internet inteira, ele sabia do que se tratava. Então tá, vamos colocar no banco de dados da sua empresa. Ele tá pronto. Tem algum lugar que a máquina pode olhar e falar, deixa eu entender o que significa esse dado, esse VF_rep. O que é essa coluna aqui? Isso que quem modela banco de dados vai falar, é o valor final por representante. Mas, entendeu? Não é natural saber esse tipo de coisa. Então, a organização para que ele possa aprender
vai ser necessária. Então tem um ponto, voltando lá para a origem que a gente começou o papo, que é de dados, se você não organizar os seus dados agora, enquanto tá todo mundo vendo como usa isso, você talvez perca uma onda importante. Muita empresa não fez a transformação digital pós 2007, quando o iPhone é lançado. Todas que não entenderam que aquilo ali ia mudar o mundo, se deram muito mal. Nem terminou uma e já tá pensando na próxima. O ponto é que agora, de 2007, ainda ela era mais lenta, perto Agora é do que tá muito acontecendo rápido. agora. Eu vi um Agora é muito vídeo rápido. ontem, se eu não me engano, de como essa IA que cria vídeos era um ano atrás. Era assustador a evolução. Midjourney. Esse Midjourney. Midjourney. Há um ano atrás tinha um vídeo do Will Smith, acho que comendo um macarrão. Cara, era bizarro, assim, muito feio, muito ruim mesmo. E aí você vê hoje em dia, você fala assim, cara, a velocidade, que é o que ele tá falando, é uma coisa que E também é assustadora. o aprendizado que ela já absorveu. Porque quanto mais você recebe prompts, né, direcionados Mais ela específicos, né? Eu fiz um curso de aprender a promptar uma vez. Então, assim, eu não estou tão distante, eu sei mais ou menos do que se trata, mas o curso sobre aprender a promptar significa que quanto mais especificidade, conhecimento e fontes você tiver sobre aquilo que você quer buscar, como você mesmo disse, um baita diretor de fotografia, ele vai pedir para o Midjourney uma foto que você, eu, o Yuri, não conseguimos porque a gente não tem um conhecimento técnico sobre aquilo que precisa para uma grande foto. E a partir do momento que você coloca isso no papel e entrega para ele, ele te entrega resultado a contento, né? É bom. Marcel, você que foi autor do livro O Código do Marketing, a gente na nossa empresa, a nossa maior linha de despesa é o marketing. Todo ano a gente separa o maior valor de todos, vai para o marketing. E eu queria entender o quanto que você valoriza o marketing, quanto você acha que o marketing é importante dentro de uma empresa, pensando toda com essa cabeça de dados, de inteligência artificial, como que a gente consegue potencializar? Eu tô fazendo uma pergunta que é para mim, mas pode ser para outras pessoas também. Pô, a gente tem um orçamento lá gigante e tal, como que eu consigo pegar todos esses dados, encaixar com IA e performance e, cara, no final entregar algo realmente, um resultado dentro da nossa empresa? Bom, a primeira pergunta é o quanto a gente valoriza o marketing. Eu acho que, bom, a Math hoje é um grupo e ela começa com uma das BUs do grupo. A gente acabou trabalhando com um ciclo do dado inteiro. A empresa que começa é a Math Marketing. Então, É a primeira. é a primeira. Antes dos dados é marketing. Então, assim, a gente entende que é oxigênio. Então, não dá... Uma das respostas hoje que a gente tenta dar para os nossos clientes é: e se você desligar seu marketing, o que acontece? Errou. É o carro sem Será? combustível. Será que a sua marca não tem um poder de arrasto já gigantesco? Eu não quero testar. Será que se o iPhone... Quer testar? Eu não acho que a gente tem que testar, mas a gente tem que saber. Né? Se a Apple não fizer nenhuma publicidade, ela vai vender menos iPhone no próximo lançamento? As pessoas já estão esperando o lançamento. Concordo. Então, já tem, a depender da marca... Mas já foi feito muito Exato. marketing. Exato. E quanto ela precisa fazer para manter isso por muito tempo? E aí é trabalhar o desejo aspiracional ou é trabalhar a performance da promoção, o placement de última linha? Conseguir responder isso hoje é o que a gente tem como a nossa principal oferta. Conseguir... quando eu digo principal, acho que não é o ponto, porque não é a que a gente mais vende, infelizmente. Mais premium, vou dizer assim. Mas a maior parte dos clientes são desse ramo de marketing que vocês têm. A maior parte dos clientes... Na verdade, a maior parte dos clientes, a gente... No final do dia, a gente vende conta corrente, cartão de crédito e CDC para todos os grandes bancos do Brasil. A gente está no meio desse ciclo de vendas, entendendo o que está acontecendo e vendo como é que a gente pode arrumar. Então, para mim é essencial. Eu acho que é muito difícil não funcionar. O ponto que aí eu acredito mesmo, eu vou entrar numa de futuro, talvez que eu creio, não que eu tenho tantos dados para te falar evidencialmente que vai acontecer. Convicção, talvez. Mas eu creio que essa frase que você disse, ela deve mudar ao longo dos próximos 10 anos. Você fala assim, ó, o maior gasto que eu tenho é com marketing. Sim. E eu acho que marketing conforme a gente vai aumentando a tua capacidade de predizer o que vai acontecer, conforme ele vai ficando mais, se eu invisto tanto deste jeito, tem este retorno, tu para de olhar ele como um gasto e passa a olhar ele como um investimento. Ah, mas a gente já olha assim, eu falei despesa, né? Na verdade, tanto que o pessoal da nossa equipe, a gente tem um ROI calculado, dentro daquele ROI não existe orçamento. Se você me entregar algo dentro desse ROI, quanto que vai gastar?
o retorno que vai dizer. O retorno que vai dizer. Se você continuar vendendo, vai Exatamente. Ah, mas é um. Se vai voltar a 10, beleza. Se for 10, tem que voltar a 100. Se for 100, tem que voltar a 1000. E por aí, velho. Tô colocando uma regra de 10% aí. Assim. continuar. Eu acho que esse caminho, eu acho que já é um caminho sem volta. Você trouxe um modelo ótimo do ROI. Aí o próximo ponto vai ser falar de ruas. Sim. Não, de vídeo eu quero saber cada peça publicitária. Aí daqui a pouco, não, quanto disso daqui é de branding? Ok, branding é mensurável há anos. Então, qual é o impacto disso daqui 3 meses depois para ver se realmente eu Só que tenho demora mais. lembrança? Demora mais. Então, a gente vai fazer ciclo de testes mais curto com venda e mais longo com branding. Aí entram os dados. Aí entram os dados. O que não se mede hoje em dia? Você quer perguntar para as pessoas, porque elas vão mentir, você vai medir errado. Eu sou meio crítico nisso. Você quer saber alguma coisa, você mensura sem a pessoa saber que você está mensurando. Se você vai Teste perguntar, cego. se você vai perguntar, certamente vão mentir. E a gente percebe isso. Tem uma startup que eu gosto bastante chamada Postmetria. Eles criaram o SNPS, que é o NPS, né, o Net Promoter Score, que as pessoas colocam na rede. E aí, quando eles aproximam, chegam na empresa, eles veem que tem um gap bastante grande. O cara dá 9 na tua pesquisa de satisfação, porque ele quer que você ache aquele promotor pra você mandar brinde, para ele já... As pessoas já entenderam como funciona. Não quer se indispor, talvez. Mas quando vai pras redes, ele tá metendo pau. Então, acho que esse pra mim, uma primeira regra. O que você vai perguntar, você tem que ter um pouco de receio se tá certo, se não tá. Mas o que não dá pra medir, eu acho que quase praticamente qualquer coisa dá pra medir. É questão de tempo e dinheiro. Quanto tempo você tem pra fazer isso e vale a pena o investimento? E o vale a pena o investimento é o ROI que ele falou. A decisão que eu vou tomar, baseado nisso, nesta resposta, ela pode me dar um ganho potencial de quanto? Ah, é um ganho potencial de 10 milhões? Então tá, então vale 5 milhões para fazer uma mensuração. Agora, se a gente só chegar aqui e falar, medir isso aí custa 5 milhões. Nossa, que absurdo, que caro. Então, praticamente qualquer coisa. Fala assim, dá para medir quanto... Dá para medir se as pessoas estão olhando para onde eu quero nesse podcast? Todas as pessoas não. Mas você pode fazer pegar o vídeo aqui depois, colocar num ponto de análise, fazer eye tracking, né? Pegar o perfil das pessoas que assistem, chamar voluntários ou contratar pessoas de perfil similar para entender se o olho estava onde a gente queria que estivesse quando vocês montaram a disposição aqui do cenário. Vale a pena? Não sei. Talvez se vender mais, vale. Com certeza. Louco, cara. Tem muita empresa que não está adotando ainda. Assim, quando você olha para o mercado e para os clientes que você tem, qual que é o percentual, se existe um percentual que você possa nos trazer, de empresas que ainda não entenderam essa revolução digital e analítica que nós vivemos? Ou não entender, eu acho que não tem mais. Não entender. Ou talvez não estão aplicando, né? Como deveriam. Não estão aplicando. Tem um ponto assim, se a gente olha a revolução do agora, a muito nova, a de 2003 para cá, que é a generativa atrás, tem pouca gente aplicando de verdade. 2023. 2023. Desculpa, eu falei 2003. 2023 para cá. Tem pouca gente aplicando de verdade, até porque isso alucina, né? Então, você tem que tomar cuidado. Você pega a Capital One, o banco americano, que é o principal case do principal livro de competição analítica, cujo o título é esse, a Competição Analítica, do Thomas Davenport. Eles têm mais de 400 patentes hoje. E eles não usam nenhuma. Porque alucina. Porque vai dar problema. Então não, tá aqui, a gente vai testando, vai ficando em ambiente de lado, e aí você vai falar, eles estão com uma maturidade alta, quando estiver pronto, eles certamente vão sair na frente de todo mundo. Mas, se a gente traz pro Brasil, eu acho que ainda tem bastante gente com medo do regulatório, porque eu posso usar esse dado, eu não posso usar esse dado, LGPD, GDPR, e aí se a gente vai entrar em banco, as próprias convenções do Bacen, você vai entrar em qualquer produto fármaco, você tem um catatal de coisa que a Anvisa coloca, então como é que eu faço para usar? Então tem gente usando bastante esforço eu tenho certeza que eu posso usar isso aqui, aí eu vou usar, então os testes são pequenos. E eu acho que aí é que tá o jogo. Se você consegue vencer os primeiros desafios do medo, muitas vezes, ou das barreiras mais burocráticas, o jogo é testar. Porque ninguém sabe o caminho.
Sabe? O digital hoje, você fala assim, eu quero começar no digital fazendo alguma coisa. O que eu faço? Vai lá no site do Érico Rocha, pega o fórmula do lançamento. Tem uma fórmula, tá testada. Não é o único jeito? Não, não é. Mas para começar é maravilhoso. Vai lá e faz, você vai conseguir lançar. Não sei se vai fazer 1 milhão em 7 dias, né? Não sei mais se dá para fazer isso hoje em dia, mas vai funcionar. Quando a gente vai falar hoje de competição analítica e depois o que a AI generativa traz em cima, não tem uma guia. Então, se você. Talvez o maior problema não estejam nos dados. Estejam mais no mindset das pessoas que controlam as operações. Elas estão abertas a testar? Elas estão abertas a alguém chegar numa mesa de reunião e o cara poder falar, eu não sei? Porque ele vai ter que. Eu não sei. Por que deu esse número? Eu não sei. Eu tenho que ir lá verificar ainda. A gente vai estudar, depois eu trago. Se isso for um problema, nem adianta começar a tentar. Então, tá mais na cultura do que necessariamente na tecnologia a principal barreira, na minha visão. E você acredita que fora do Brasil, o pessoal já tá na frente nesse sentido? Eu fui pro Vale do Silício agora e eu fiquei chocado. Fui na NVIDIA e eu vi o quanto que o negócio é diferente. A gente participou da AI4, a última que teve. A AI4 é uma conferência de... aí bem técnica, bem hard tech mesmo, de inteligência artificial. Ele era um evento que até 2022 eram para 500 pessoas, o ano passado ela foi para 5.000 pessoas. A grande maioria queria ir para os estandes dos vendors, que nem existiam até então. A gente estava na área científica. E aí quando a gente entra na área científica, você vê a CIA falando, não, a gente está vendo aqui, ele pilota bem jato, mas ele ainda confunde os jatos chineses com os franceses, não dá pra gente usar. Não, né? Vai derrubar jato francês, não pode. O chinês pode, não tem problema. Nossa. Então, assim, eles estão em outro nível. Mas estão usando também. Estão usando também. Mas ele dirige. Eu não queria saber que ele dirigia um F-150. Eu podia dormir muito melhor sem saber disso. Sabe? Pensando em criar um PowerPoint e os caras estão tipo, em pilotar um jato. Os caras estão em outro nível. Então tá bom. É a CIA que tava lá, né? Só isso. Era a CIA. Exatamente. Era a CIA. Falando o que podia. Então imagina, se isso era o que ele podia falar na convenção, porque óbvio, eles Imagina vão que lá... não podia. Eles vão lá pra mostrar que eles são muito bons, pra ver se a galera quer ir trabalhar pra eles, né? E imagina o que não podia falar. Então... Que é 90% no caso. eles certamente estão bem mais evoluídos, não, os americanos como um todo, tem um número de patentes muito maior, um número de estudo muito maior, tem mais o costume, você olha que as empresas já passaram pela arrebentação do eu preciso testar, então a coisa do selim, de ser ágil, já está mais no dia a dia, e é onde a gente pode olhar. Se eu fosse arriscar, se eu fosse dar meu chute, aí chute, sem evidência, como eu falei aquela hora, a China deve estar na frente. Ela não tem as barreiras burocráticas. Vai acontecer na China o que o governo quiser que aconteça. Sim, isso é real. Então eles vão andar mais rápido, eles vão quebrar coisas, e isso vai ser... Vai, mas... É, porque é a mão grande do Estado que funciona, né? É um país ditador, né? Então, assim, eles têm que seguir uma política única. E é imposta pelo Estado e não tem essas burocracias impostas por o mercado, pelo governo, briga política. Não tem lá, não tem. Não tem. Tipo, eu acho que isso tá errado. O que o Xi Jinping acha? Tá certo, então vai fazer. Exatamente. Então vai fazer. Todas Então, as agências, todo mundo é obrigado a concordar e acabou a burocracia. eu acho que eles vão correr mais rápido, eu acho que eles vão, e pra mim, aí tá o porquê, inclusive, do pessoal dos Estados Unidos parar os acordos de cooperação acadêmica neste tema com a China. Eles não têm mais nem cooperação acadêmica. Inclusive... Não tem mais? Não. Não, inclusive... Não, a NVIDIA tá proibida de vender. eu ia falar exatamente isso. Eu fui na NVIDIA e o rapaz falou... Eu ia citar essa frase. A NVIDIA, eles estão proibidos de vender as placas de vídeo, os chips, para a China. Porque hoje é uma das maiores ferramentas, né, que o pessoal utiliza para processamento de AI. Então, quer dizer, eles já devem ter sofrido, talvez devem ter criado uma NVIDIA deles lá, não sei. Devem ter. Devem ter criado, mas assim, né, tomaram um bloco ali, porque, cara, né, NVIDIA fabrica ali os componentes de hardware, e falou, opa, não, eles estão avançando muito, dá uma segurada. Quem vende as baterias para Tesla é a BYD. As baterias dos carros da Tesla é da BYD. Chinês. Então, a Tesla é Tesla toda, Elon Musk e tal. Componente eles estão chinês. tentando fazer isso pra frear um pouco os caras, né? Porque eles estão desesperados. Eles estão... assim...
Eles não vão abrir a tecnologia não finalizada pro mundo, não é o modelo deles. Porque a gente sabe do ChatGPT porque ele não tá pronto também, né? Sim. Então o fato de, gente, olhem isso daqui, é porque daí a gente tá testando E para ajudando a terminar o negócio. Exatamente. O que vai acontecer lá, não dá. Mas assim, só olha o nível de desenvolvimento tecnológico. Olha o TikTok. Olha a entrega. O TikTok foi por um caminho totalmente diferente. Falando de AI, o Instagram segue teoria dos grafos. Então, quanto mais próximo, quanto mais elos você tem com essa pessoa, quanto eu acho mais próximo que você tá dela, ou de afinidade direta, ou de interesse, eu vou te entregar mais o conteúdo dessa pessoa. Esse é o funcionamento do Instagram. O funcionamento do TikTok é outro completamente diferente. Qual é o conteúdo que te vicia? Exato. Não, e é bizarro, né? Ele consegue entender o que você quer em Muito segundos. rápido. Muito rápido. É absurdo. Cara, e nesse assunto, só pra gente finalizar de AI, porque senão a gente vai embora. Quando você mistura AI com robótica, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Porque aí vira sem limites, né? Assim, tem umas paradas que eu já vi já, que você fala, meu, como que pode um negócio desse? Quando a gente começa a falar de aqueles wearable, tipo, de acessórios, de perna, de braço, cara, é um negócio Tá maluco. falando do avançado, né? Do Porque avançado. você pegar AI com robótica, Não, existe a indústria 4.0 há anos. eu tô falando de coisas do futuro. Eu acho que é inevitável. Essa E a caixa gente de Pandora a gente já abriu. com robôs no nosso meio. Eu acho aquele cachorrinho da Boston Dynamics tão fofinho, principalmente quando tiver uma metralhadora em cima dele. Mas assim, dá bom dia, boa noite pro ChatGPT, pra tudo, né? Até pro micro-ondas, pra eles saberem que a gente cuidou bem deles, foi educado pra ser o último a morrer. Mas eu acho inevitável, Essa caixa de Pandora a gente já abriu, eles vão ser... Não tem volta. Não tem volta. Vai ser mais... em algum momento a gente vai conseguir achar o ponto ideal entre ser criativo e alucinar. Na hora que a gente achar, na hora que esse ajuste fino acontecer, ele vai estar apto a funções mais complexas. Ivan, eu tava vendo um estudo até dessas funções mais complexas, de que existe um estudo dizendo que no futuro tem uma tendência de nós, seres humanos, nos relacionarmos com robôs, cara. Você acredita num negócio desse? Mas que tipo de relação? A gente já se Relação relaciona, afetiva. né? Eu acredito. Porque a quantidade de pessoas solteiras que não tem um parceiro, que não tem ninguém sequer pra conversar. Imagina se você pudesse ter essa tecnologia em um robô. É que, na verdade, assim, hoje... Mas existe, eu tô falando porque eu fiquei chocado. Sim, E quando eu vi, eu falei, nossa, cara, como que pode? mas isso promove um questionamento. Baseado em dados, inclusive. Isso promove um questionamento do nosso comportamento humano, né? A gente tá deixando de ser humano, né? A gente tá deixando de valorizar coisas simples como acordar, olhar pro sol, ficar 2, 3 minutos prestando atenção numa árvore, olhar para um passarinho, porque a gente vive numa indústria da atenção que cada vez nos suga mais. Eu ouvi um podcast, tô na metade dele, podcast, depois a Giovana vai me passar qual é. Conta pra mim aí. Float Vibes, falando sobre o número de casos diagnosticados em análise com TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O questionamento que eles fizeram é muito interessante, porque o pensamento é assim: hoje existe muito TDAH diagnosticado, maior do que em outros momentos da humanidade? Ou a civilização da atenção está fazendo com que o ser humano se envolva, exatamente, isso seja provocado no cérebro humano com a diversidade de compromissos e demandas de atenção que são exigidas de uma pessoa comum nos dias de hoje? Então, será que isso é humanamente possível, você ter atenção para tudo nos moldes que a sociedade cobra? Porque hoje, muitas vezes, o dia não basta em 24 horas. Você teria ter pelo menos 36 para você cumprir os seus compromissos dentro daquilo que você pré-estabelece, ou que o mundo ou o seu emprego te exige, não é verdade? Ainda perdeu um tempinho ali no celular. Ainda perdeu um tempinho. Então, assim, será que isso não é um assunto que a gente também tem que levar em conta? Eu não sei o que você pensa sobre isso, Marcel, mas eu acho que hoje, tudo que traz de benefício, às vezes, essa overdose de uso, não gera uma perda de um componente um pouquinho humano também? Eu tenho certeza. Assim, a gente percebe as pessoas mais preocupadas nas redes sociais de vez em quando, ou não ter perdido a última notícia de qualquer coisa. A última notícia do Big Brother, do futebol, E assim, é muita notícia. Você vai perder notícia. Então, eu concordo que é um problema gerado pela nossa geração. Mas, assim, a gente pode voltar para Aristóteles, né?
Se a gente for pegar ali, quando eu trazia lá as virtudes da moral, a primeira é a temperança. Saber que você precisa investir tempo para fazer um bom futuro, para ter uma vida boa, e não apenas ter os prazeres do imediato. Isso já era um problema na Grécia. Se ele escreve isso, já era um problema na Grécia. Não, né, não obstante, é um problema hoje. O ponto é que os prazeres são diferentes. Então, talvez o TDAH é o reflexo do que acontece nos nossos tempos. Se a gente voltasse sei lá, no renascentismo, era a pneumonia. Né? Foi o mal do século. E se a gente voltar mais, por que ele escreveu isso na Grécia? Não sei, não tinha médicos que realmente faziam diagnósticos precisos, mas deve ter alguma coisa que se percebe ali para se colocar. Talvez seja um problema do próprio ser humano, é uma falha nossa, que não tá... O problema não é só a tecnologia Sim. amplifica. É o uso, né? Você acha que, de repente, digamos que como se fosse o efeito colateral do uso excessivo de dados pelas empresas, que é o que o TikTok faz, ele usa os teus dados na maldade pra gerar isso que o Ivan tá falando. Vamos dizer que eu não estou aqui, sou parceiro do TikTok, pelo amor de Deus, não tô falando que vocês façam na maldade, não é mas maldade eu não consigo em si. discordar de você. Não, nada. A gente também usa pra caramba todas as ferramentas, mas eu tô dizendo assim, né? O uso excessivo. As ferramentas querem saber tanto quem é você, onde você mora, o que você faz, o que você consome, pra te bombardear o tempo todo. E claro que no meio vai ter publicidade, vai ter várias coisas, porque eles precisam monetizar. Mas o efeito colateral, todo mundo sabe disso, acaba sendo isso que o Ivan estava comentando, né? E talvez o modelo de monetização em algum momento ele vai mudar e não vai ser por pressão de autoridades, vai ser pressão econômica. Porque as pessoas vão parar de usar desse jeito, vão parar, vão saturar. Putz, não quero mais, eu preciso de uma coisa que seja nos meus momentos. Eu não quero 10 milhões de mensagem push no meu celular toda vez que eu ligo ele. E isso tende a achar um caminho e a gente vai, de novo, ir pro exagero. Tem um exemplo que eu adoro, esse é exemplo de verdade de aula. Quando o pessoal fala, mas que o TikTok é um problema, que o Instagram é um problema. Você lê o SMS do seu celular hoje? Se alguém te mandar um SMS, você vai ler? Não. Você vai É o ler? meu filho. Tá, ok. Minha esposa e meu filho eu leria também. Por quê? Porque a gente queimou essa mídia. A gente usou o SMS a exaustão. Era gente que você nem sabia quem era, que vendia teu telefone pra alguém, que vinha uma mala direta de compre não sei o que, compre no SMS. Aí a gente passou a ignorar a existência da mídia. Vem no SMS. Ou validação de token. Né? Precisa o código aqui... de barras, essas coisas. É isso aí. Exatamente, cara. É isso aí. A gente matou a mídia. Então, assim, as próprias mídias são preocupadas com isso, porque senão elas vão se matar. E é por isso que o WhatsApp não liberou rapidamente. Tem um monte de regra para a marca poder usar o WhatsApp, porque o WhatsApp ainda é um ambiente que as pessoas estão... E a gente está dando um jeito de dar errado, né? De fazer grandes grupos, desses grandes grupos servirem para distribuição de qualquer tipo de conteúdo, a revelia da formação dele original. Sempre, então vai ter o ser humano tentando dar um jeitinho. As mídias vão acabar queimadas. A gente vai para uma outra mídia que pode gerar um outro problema. Concordo, sim. Agora, só pra gente voltar, a gente já tá meio que se encaminhando pro final do nosso podcast. Ô, Marcel, hoje, voltando à origem do nosso papo, e empresas e pessoas, líderes de companhias, ou pequenas empresas, ou pessoas que são empresas, que não estão usando os dados a favor. De que forma a Math hoje consegue atender? Vocês abraçam que tipo de empresa? Só enterprise? Como funciona? Hoje a gente tentou, vamos lá assim, ó, profissionalmente, não, profissionalmente é ruim porque uma outra parte é ser professor. Dentro da consultoria, a gente só trabalha com empresas hoje grandes. Então, estamos falando dos grandes bancos do Brasil, as grandes instituições de ensino, em linhas gerais isso, algumas indústrias, mas sempre empresas grandes, muito dado. Né? Muito cliente, igual a muito cliente, muito tempo de vida, igual a muito dado, aí tem valor que a gente consegue extrair dali. Só que a gente achou isso pouco quando a gente fez. Então, eu passei a dar aula por causa disso. Quando a coisa começou a funcionar, a gente, cara, tem muito mais gente que pode usar. Então, hoje eu dou aula na FIA e na SPM, né? Na SPM tem eu e mais 3 sócios meus dando aula lá dentro. Ensinando as pessoas. Ensinando exatamente o que a gente faz, assim, literalmente. Tanto que é o que a gente faz, porque o livro que tu citou, o Código do Marketing, ele tem os nossos métodos.
E pra mim aí E foi... vocês usam ainda hoje. Não, então internamente. essa foi a minha falha, as tecnologias mudaram, tava contando pro Ivan antes. Ah. Então, tem pedaços do livro que a gente até fala, se você não gostar da parte técnica, pule para a página tal. E aí, este pedaço inteiro ficou datado, porque a Ficou tecnologia mudou. É. Entendi. Então, mas a teoria tá lá. Então, as teorias que calcaram a gente montar a empresa continuam lá. A gente tem um podcast hoje para também desmistificar essa coisa de usar dados é ciência de foguete. Não, não é. Mas você falou como alguém começa. Tem uma dica que eu acho que para mim é matadora. Tem um capítulo do livro que tá quase que 100% gratuito no nosso... Bom, o livro é gratuito para quem assina o Kindle Unlimited. Mas a gente tem esse conteúdo dentro do nosso blog e é um conteúdo que foi a adaptação do que algo que o Avinash era, hoje ele é sócio de uma agência, ele era o Chief Evangelist Officer do Google, quando eles queriam explicar para as pessoas como fazer análise digital analytics. O que é essa técnica? Chama matriz de impacto de KPI. O nome parece complicado, mas na hora que explica é fácil. Vai começar a falar, então tá, eu preciso de dados para organizar minha empresa, como é que eu começo? Dor principal. Qual que é a tua meta? Da incorporação. Aquela que vai, se a gente fizer uma matriz em que eu tenho o mais estratégico para o mais operacional, o que eu vou olhar no real time, porque eu vou olhar a cada 6 meses, a que vai estar aqui em cima é aquela tua mais, né? Qual que é? Não, é taxa de crescimento. Ok, como é que você calcula? O que impacta nisso? Tá, este dado que está impactando, quem é o responsável? Esse cara, o que ele precisa ver? De quanto em quanto tempo? Se você vai fazendo essas perguntas, quando você vai ter essa planilha cheia de coisa, ela certamente vai ter uns 200 e... tem que calcular tudo isso. Não, volta para elas e pergunta, o que eu tomo uma ação se ficar vermelho? É só essas que você precisa. O que eu tomo o quê? Ponto, uma ação. Porque ser data-driven quer dizer que o dado te drivar para alguma coisa, se dirigir para alguma coisa. Então, se você tem um dado que é bonito, importante, mas ele é para ajudar a fazer a análise, ele não é o que vai te direcionar a uma ação, não precisa dele agora. Perfeito. Você vai precisar, mas não agora. Perfeito. Tá dizendo assim, eu tô viajando aqui, né? Por exemplo, colocamos vários indicadores ali de que acompanhar o preço dos concorrentes, entre aspas, tá? Então, se o preço de algum concorrente ficar menor do que R$100 em determinado produto, eu preciso tomar uma ação. Eu preciso fazer uma promoção, eu preciso entender. É isso que você tá falando. É isso. Então, se E tem muito dado que não é usado, né? Muito. Muito. A maioria não A vai maioria. Assim, o Big Data veio... Então, a gente falou de dado, então vamos voltar ainda lá atrás, né? Na época, assim, o dado é o novo petróleo. Sim, mas petróleo a gente refina, né? Big Data tem muito... Você não fica com tudo. Você não pega o petróleo e põe no teu carro. Se fizer isso, traga o carro. Perfeito, cara. Então, refina. O que você precisa Mudou a mentalidade, né? desse volume? Muito bom. É isso, Yuri. E aí? Vamos fazer aquela perguntinha final pra ele? É a sua pergunta, manda bala. E agora Cara, eu tô com medo. Não, fica tranquilo. Não, é pra gente fechar com chave de ouro. A gente gosta de finalizar aqui fazendo uma pergunta que, na verdade, não é uma pergunta. É uma frase. Eu vou falar o início da frase e você complementa com o seu recado de vida pra quem estiver escutando. Imaginando que, cara, tá todo mundo ouvindo agora, você tem que passar uma mensagem única pra essa galera toda. Essa frase começa com apesar de e você completa como você achar melhor. Apesar de, e aí completa de qualquer forma pra audiência como Um todo, recado pra de ficar pro resto da vida, na exato. internet. Então tá. Gente, acho que já pegando o que a gente falou que foi de dados até agora, foi de análise, acho que apesar de assustar quando a gente começa a falar de dados, eles vão ser a alavanca da tua produtividade, da tua competição daqui pra frente. Então a gente usa ou a gente vai ficar pra trás. Não tem muito jeito. Muito bom. Legal. Gostei. Pô, a gente teve a presença aqui do Marcel Giraldini, um cara que veio provocar a nossa cabeça para falar de dados de uma maneira inteligente, conectada, provocadora. Pô, Marcel, obrigado pela sua participação. Quem quiser mais sobre o seu conteúdo, indica seu podcast pra gente aí e suas contas de digital. Indico sim, as duas principais redes que eu uso são primeiro o LinkedIn, e aí no LinkedIn é meu nome inteiro, Marcel Giraldini, no Instagram é Marcel GHI, porque o Giraldini se escreve com GH, então é uma loucura, então eu só coloquei o comecinho, e em todos os agregadores de podcast, a gente só não está no YouTube ainda, que a gente grava só em áudio, do The Math, faça as contas. Legal. Ah, esse math é de matemática? É. Por isso? Agora, no final do Tudo negócio, eu entendi. Caramba, Math. viu? Obrigado, Marcel. Legal, Eu que obrigado, agradeço, cara. gente. Obrigado. Valeu. Valeu.